Olá, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, meu querido telespectador aí, telespectadores, certo? Você que está aí diante do assunto de obstetrícia, o assunto do nosso queridíssimo MH6, certo? O intuito de fazer uma prova lindíssima, de destruir nessa prova, tirar seu famoso 10. Venha comigo nessa empreitada para conhecer as distócias do trabalho de parto. Tendo isso em vista, iniciemos o assunto com enrolação, com conceitos, né? O que é a distócia de parto? Então, é um conceito bem interessante, na verdade, né? Observa o poder do corte, né? Então, é um conceito bem interessante, na verdade. A gente está diante de toda aquela dificuldade que surge diante do processo de parto, né? Que faz com que ele seja mais moroso, mais difícil e possa ser falho. Então, justamente, é toda situação que torna o parto mais prolongado, certo? Mais prolongado, ou que há justamente uma parada desse trabalho, tá? Deu pra entender? Vou botar setinha aqui, ó, bem legal. Olha a setinha. Setinha aí. Show de bola. Então vamos lá. Vamos entender isso aí, continuar entendendo isso aqui, né? Então, pode definir como a distose de qualquer perturbação no bom andamento do parto, blá blá blá. E aí são justamente os fatores que a gente tem que destacar. Quais são os pontos específicos que podem ser alterados para que a gente tenha justamente essa distócia, né? Então você lembra dos elementos do parto. A gente precisa de uma força, tem um objeto e justamente um trajeto do parto, né? E a gente estudou o trajeto do parto, a estrutura natural dele através da estática fetal e também através do estudo do trajeto do parto. E agora aqui a gente vai ver quais são os problemas que tem em todos esses elementos para que o parto seja justamente aí mal sucedido, difícil, prolongado ou parado e seja necessário fazer uma cesárea. Entendeu? A lógica é essa, né? Aí tem as fases do trabalho do parto, blá blá. Eu acho que essa parte aqui a gente vai ver mais quando for falar de apresentação cefálica e também de partograma. Então essa parte aqui eu vou deixar para outras aulas, certo? Então, aqui a gente tem esses três pontos fundamentais que tem que ser abordados para a gente entender. Então, o que é a força do parto? A força do parto é justamente a junção do trabalho do útero com a junção justamente da parede abdominal. Quem vai fazer mais força? O útero ou a parede abdominal? Obviamente o útero. Mas os pushes maternos com a parede abdominal contribuem fortemente, né? Então eles vão ajudar, obviamente, na descida do bebê e na expulsão dele. Então essas contrações uterinas são essenciais. E quando estão falhas, quando a gente tem uma falha no problema da força, geralmente a gente está dentro da famosa distócia funcional, certo? E a gente vai destacar as características dessa distócia funcional. A principal distócia que a gente vai destacar são justamente as distócias de trajeto. Então são justamente as alterações que ocorrem tanto no trajeto duro quanto no trajeto mole, certo? Características principalmente da bacia óssea, que fazem com que justamente, e as características dos estreitos presentes que fazem com que justamente o nosso queridíssimo bebê não consiga avançar no trabalho do parto, né? Então, basicamente é principalmente a bacia aqui nesse sentido, beleza? Continuando, né? Deixa eu aumentar o tamanho dessa linha. Tá muito curtinha. Pronto, agora sim. Vamos lá. E o objeto, por fim, justamente é o que a gente fala do bebê. Então, o que é que o bebê pode ter que vai justamente gerar uma dificuldade nesse parto? Então, presença de anomalias, o tamanho dele e também as apresentações, certo? Então, todas as características relacionadas justamente ao feto, ao tamanho que ele adquire, as anomalias que ele possui, que também influenciam no tamanho e na forma, mas principalmente aí as suas apresentações e situações presentes, certo? São as distócias de apresentação e situação, beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Então esses elementos eles vão participar igualmente do trabalho de parto e uma alteração em um deles ou mais de um deles ao mesmo tempo vão gerar esse problema. Então uma coisa que é bem interessante a gente falar que é justamente as distócias de do objeto, né? As distócias relacionadas justamente ao bebê, o posicionamento do bebê, as chamadas distócias de apresentação, elas costumam vir relacionadas a distócias do trajeto, que é o principal assunto que a gente vai destacar, beleza? Então, a causa principal dessas distócias, muitas vezes, são o problema relacionado ao próprio trajeto. Então, o bebê não consegue se insinuar, o bebê não consegue se posicionar anteriormente, muitas vezes porque o trajeto está prejudicado. Então, muito importante a gente entender isso aí, certo? Então, os problemas de bacia vêm geralmente associados a alterações da posição do trajeto, então, do posição do feto. Então, bem interessante a gente observar isso aí, certo? Então,
falando a respeito da nossa queridíssima distócia funcional. Então, a distócia funcional é um conjunto de dois elementos, o útero e o colo dele, certo? Então, uma característica muito importante é justamente que, para ter um parto eficiente e o início da fase ativa, a gente precisa ter de 2 a 3 contrações rítmicas durante um período aí de 5 a 10 minutos. É o início da chamada fase ativa, certo? Antes disso, a gente tem a fase latente, certo? A fase ativa ela é justamente ela tem um crescimento progressivo, linear, certo? E esse crescimento de contrações ele é fundamental para que se dê justamente o início do processo de evolução do parto, né? Então, quando a gente tem uma distócia funcional, significa justamente duas coisas. Primeiro, as contrações uterinas não estão sendo suficientes, rítmicas e efetivas, certo? Chamadas uterinas são efetivas e não são contrações efetivas. E além disso, o colo do útero não está se abrindo por conta dessas contrações. Então, não está suficientemente bom para gerar dilatação. Então, isso é importante, né? Então, as distócias relacionadas à força são chamadas de distócia funcional. Toda vez que tivemos uma situação, né? Toda vez que tivemos uma situação em que as contrações uterinas não são suficientemente fortes ou efetivas para haver uma dilatação cervical, classificamos como distócia funcional. Perfeito, né? Foi o que a gente falou. Então, para que haja uma coisa importante para a dilatação do nosso queridíssimo colo é que justamente tem que ser uma dilatação do tipo atônica. Ou seja, não pode haver tônus muscular presente no colo, né? Ele tem que estar bem amolecido. Então, nesse sentido, é importante a gente ter justamente identificado essas alterações, beleza? Então, tivemos uma noção boa do que é justamente a distócia do trabalho de parto, né? Distócia funcional. Agora vamos só reforçar características diferentes. Então, a normalidade da força contrátil e a reprovação da dilatação cervical. Pronto, essa parte aqui a gente já viu. A professora deu um exemplo, não foi nem na aula de distócia, foi na aula de cesárea, né? Ela deu um exemplo justamente em que a mulher tinha contrações eficientes, mas o colo não dilatava. Então, isso também é considerado uma distócia funcional. Muitas vezes pode também ser classificada como uma distócia aí da parte mole, né? Uma distócia de trajeto da parte mole. Mas principalmente em uma distócia funcional, que apesar dela estar com contração eficiente, a gente não tem a dilatação do colo. Então, se não teve dilatação do colo, mesmo parecendo ela rítmica e funcional, ela não foi funcional porque não abriu o colo. Beleza? Deu pra entender? E se não tem contração, também é uma distócia funcional, né? Porque também não vai abrir o colo. Então, a lógica é bem simples. Beleza? Se abriu o colo foi porque foi eficiente. Foi funcional. Agora falando a respeito da distócia do trajeto, né? Então, a gente tá falando principalmente da bacia, que é o canal de parto, aí, a parte óssea, obviamente. A porta-mole também é importante, mas importante destacar que vai ser, obviamente, uma obstrução de caráter mecânico, né? Não uma obstrução funcional por conta de outro processo. E por fim, a distócia do objeto, que é justamente o bebê. Então a gente está falando das anomalias, a gente está falando das apresentações, que vão justamente aí o crescimento fetal excessivo, né? O tamanho dele, como a gente vai falar depois, vai gerar o famoso distúrbio, né? A distócia que a gente chama de desproporção fetopélvica, né? Que inclusive na aula lá de de, de cesárea a gente viu muito bem, certo? Desculpa aí os fungados, né? Dei uns espirros aqui nessa pausa, mas vai dar certo, beleza? Então só aqui reforçando, né? Os problemas relacionados à bacia óssea na parte mola, lembrando que é mais área, a gente vai ver quais são as alterações que estão relacionadas, né? Tem algumas poucas, né? Mas ela geralmente não acontece, né? Geralmente não é motivo para impedir isso. Né? Ela geralmente representa o quê? Um obstáculo mecânico, né? Como a gente falou muito bem. Geralmente vem associada à alteração da posição do feto e também aí posicionamento da cabeça e o crescimento fetal excessivo, né? Então tudo isso são problemas relacionados aí a questão de alterações importantes, né? Então, o exemplo que a professora deu muito bem, que ficou bem marcado, é justamente que a presença de uma apresentação é diferente da apresentação cefálica, ela geralmente significa o quê? Geralmente significa que há um distúrbio anatômico ou um distúrbio do bebê que fez com que ele tivesse justamente essa característica. Então, cessado os latidos caninos, né? A gente pode continuar. Então, vamos falar a respeito justamente da distócia de trajeto. Né? Então, pela 18ª vez,
se fala que é do canal de parto, que é um negócio tal, que pode ser da bacia, que pode ser do útero, da vagina, da vulva, todas as características, beleza? Então, isso aí você já sabe, né? Então, a gente tem que lembrar justamente dessa primeira fase. Isso aqui é importante a gente lembrar. Tem a descida da cabeça, mas antes ela precisa se insinuar. O que é insinuação, né? A insinuação é justamente quando a cabeça, que está posicionada num ambiente oblíquo, né? Com o famoso diâmetro, não sei qual é o diâmetro exatamente, se é o biparietal, sei lá, mas enfim. Existe esse diâmetro, né? Então, lateralmente, esse diâmetro ele vai se posicionar, né? Esse oblíquo, no oblíquo. Então, a cabeça do bebê vai ficar assim, né? Então, se a gente tem como referência a linha, por exemplo, aqui, se eu tiver uma apresentação de occipito, né? Que a minha referência vai ser a famosa sutura sagital. Então, se a sutura sagital tem essa referência aqui na apresentação de occipito, e ela está no oblíquo, então justamente a gente tem uma insinuação que é justamente o posicionamento da nossa queridíssima cabeça no sentido anteroposterior, certo? Então aqui a gente vai ter essa apresentação que vai facilitar o meu parto, beleza? Esse tipo de apresentação ele auxilia bastante, né? Então a apresentação posteriores não, anteriores, né? Elas são justamente muito mais simples de ocorrer, né? Do que apresentações do tipo posteriores. Então é muito importante a gente entender nesse sentido. A gente tem que ter justamente aí o occipito, por exemplo, posicionado para a região posterior, né? Isso vai facilitar bastante esse parto, né? Apresentações de caráter anterior, ou no sentido anterior, apresentações de caráter posterior, ou seja, anterior aqui sendo a sínfise púbica, aqui sendo o sacro, né? Eles vão dificultar muito aí o parto. Então, a gente tem que lembrar o que é insinuação para poder entender. Então, como o trajeto aí começa na bacia, né? Começa no estreito superior, a gente tem que entender justamente quais são as alterações da bacia que vão implicar justamente num maior risco de distócia do parto, né? Distócia de trajeto. Então, muito importante entender isso. Então, eu vou falar primeiramente de distócias ósseas. A gente está falando justamente, obviamente, dessas estruturas, né? E aí tem essa enrolação inicial, que o nosso queridíssimo bacia tem forma, dimensão, inclinação, blá blá blá, isso aqui completamente irrelevante. E aqui justamente os tipos de bacia, né? Então se você estudou já estática fetal, se você estudou aquelas características lá das bacias, você vai lembrar muito bem. Então só revisando, né? Então a gente tem aqui a bacia ginecoide, em que o transverso e o anteroposterior vão estar bem parecidos, né? Vão estar bem parecidos de tamanho, mas a parte posterior ela é bem menor em relação à parte anterior, né? Bem menor não, ela é um pouco menor do que a anterior. Se ela for bem menor, geralmente é o que? É antropóide. Então quer dizer que o transverso está mais próximo do posterior do que o anterior. E aí vai ter um formato triangular, certo? Quando o anteroposterior é muito maior do que o transverso, a gente tem essa o quê? Que é a antropóide, que é a característica do glúteo. E a platypeloide vai ser característica justamente do transverso sendo maior do que o anteroposterior. Então a melhor é justamente a ginecoide, onde há mais proporcionalidade entre o anteroposterior e o transversal. O que é importante a gente destacar aqui nessa lógica? Que nem sempre essas bacias elas vão ser entendidas aí com tanta lógica, né? Geralmente ela não significa aí que obrigatoriamente a gente está diante de, um, de uma bacia boa, né? E elas geralmente são assimétricas, geralmente elas não estão encaixadas nessas categorias, tem características diferentes. Então, nesse sentido, a gente vai entender a ginecoide, coisas mais próximas da ginecoide como as mais favoráveis para o parto, mas essa não é a principal característica que a gente tem que destacar, beleza? Então, novamente, a gente está vendo essa referência justamente pelo estreito superior, concorda? Então, o estreito superior que a gente vê esse diâmetro anteroposterior, esse negócio, ainda tem um diâmetro oblíquo, que vem daqui da eminência pectina até a articulação sacroiliaca, mas este não é tão importante, beleza? Vamos lá. Então, bacia androide, diz as características, tudo bonitinha, certo? Beleza. Show de bola. Entendemos as bacias, a melhor é que seja ginecoide.
Então não é a primeira característica que a gente tem que pensar, né? Depois a gente tem que pensar no estreito inferior. O estreito inferior é aquele que tem as menores diâmetros. Na verdade tem aquele diâmetro de 9,5 a 11, que vai ser da ponta do cóccix até justamente a borda inferior da síntese púbica. E essa é a chamada conjugata icsitus. Ela tem a característica principalmente de quê? De retropulsão. E a retropulsão do cóccix que garante a passagem da criança. Mas o que há mais resistência, o que gera mais resistência, apesar de não ter o menor tamanho, é o que a gente chama de conjugata vero-obstétrica. Perdão, o diâmetro bi-isquiático. Lembra do diâmetro bi-isquiático? Diâmetro transverso do estreito médio. Pronto, ele é justamente a região onde tem menor diâmetro, né? E você... Então, novamente, a bacia é onde ela tem o menor diâmetro, né? O menor diâmetro realmente verdadeiro, beleza? Onde não tem a retropulsão, certo? Então, apesar do negócio, a maior resistência constantemente é devido ao diâmetro transverso determinado pela proeminência das espinhas isquiáticas. Então, quem estudou estática fetal está entendendo muito bem, né? Quem não estudou, vai lá e estude, mas só pela referência, aqui está em espinha isquiática, e tem os dois lados, né? Esse é o menor diâmetro que tem que passar. E às vezes o bebê trava aqui. Tanto é que esse é o plano zero de Deli, que vai justamente entender a apresentação como sendo alta, a apresentação baixa, certo? É uma referência bastante importante para a gente entender qual que está o posicionamento do nosso jovem que está querendo nascer, beleza? Então, qual é o diagnóstico justamente de uma distócia de trajeto de ósseo, né? Então, basicamente, como essa é a principal coisa que a gente tem que analisar, a gente vai fazer justamente um exame vaginal, certo? O exame vaginal é bem importante. Do toque vaginal, o famoso TV. E também aí, como referência para a gente conseguir entender mais esse negócio, fazer justamente aí as medidas externas, como justamente o diâmetro bituberoso. Então, essas medidas externas, elas são muito importantes para a gente ver a lógica aí do fazer o diagnóstico, né? Então, já no pré-natal a gente pode observar isso aí, mas durante o ambiente intraparto a gente consegue ver isso aí. Outra coisa muito importante é justamente o raio-x e a ressonância magnética, né? Ressonância nuclear magnética. Então, o que a gente tem de lógica? Vamos ver se a gente entende. O raio-x ele vai permitir, apesar justamente de gerar radiação, então não é tão bom para o bebê, principalmente no primeiro trimestre, né? Apesar que no primeiro trimestre a gente não está preocupado com isso. E outra coisa muito importante é justamente a ressonância nuclear magnética,